Então, galera, estou muito feliz. Confesso que estou um pouquinho nervoso, mas Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo? Tá vendo? Vocês estão comigo. Glória a Deus por isso. Para quem não me conhece, meu nome é Roberto Ítalo, tenho 26 anos, sou engenheiro civil e sou casado com a mulher da minha vida, Maiara Souza. A gente é recém-casado, vai fazer 7 meses de casado, graças a Deus. E casem, é ótimo. Eu queria que nessa noite, o tema é coração, eu queria que você abrisse o seu coração, eu queria que você realmente, nessa noite, estivesse com os seus ouvidos inclinados a ouvir a voz de Deus. Eu queria que nessa noite você realmente conectasse o seu coração com o de Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Feche aí todo mundo os olhos. Feche os seus olhos, se concentre no Pai. Se concentre naquilo que Ele quer falar com você. A mídia vai me ajudar, mas não abre os seus olhos. O Espírito Santo ele já quer começar falando ao teu coração nessa noite. Aonde está o seu coração? O Espírito Santo nesse momento, eu creio muito, que Ele vai estar falando ao teu coração. Pode deixar. O que você tem deixado invadir o seu coração? A cada batida do seu coração, o que tem movido o seu coração? O que feriu o seu coração até o dia de hoje? O que tem entristecido o seu coração? Meu irmão, respira fundo. Deixa o Espírito Santo, Ele dá um coração novo para você nessa noite. Sonda-me, Senhor, e prova-me. Examina o meu coração e a minha mente. Hoje é noite do Espírito Santo trocar o seu coração. Pode abrir os seus olhos. Sabe? Cara, quando eu estava fazendo essa mensagem, Deus ele falou muito forte ao meu coração que hoje é noite de trocar o nosso coração. E a gente vai estar viajando muito na palavra de Deus. A gente vai estar aprendendo bastante. Espero que sim. A Bíblia ela fala sobre coração, mas ela não se limita a pensar sobre sentimentos. Muito ao contrário. A Bíblia, praticamente, ela fala em especial 3 funções da personalidade do homem: as emoções, os pensamentos e a vontade. Eu estava estudando a respeito sobre esse tema de coração, sobre o nosso coração. Eu não sei se você sabia, mas existem mais de 800 versículos na Bíblia sobre coração. É muita coisa que tem lá. E quando você começa a estudar e quando você começa a meditar sobre o coração, você começa a perceber o quão profundo é apenas a palavra coração. E eu ouvi uma determinada frase que falava assim: coração é o nosso eu, todo embrulhado em apenas uma palavra. Sabe, cara, o coração, ele move as nossas emoções, o coração, ele nos dá um propósito. Na Bíblia a gente pode ver várias pessoas que tiveram êxito ou não por seguir aquilo que Deus colocou no seu coração. O coração, ele é um grande reservatório de propósitos. E nessa noite eu quero fazer um overview rapidamente a respeito do livro de Juízes. A gente vai falar bastante sobre um cara chamado Sansão. Quem aqui estava sábado passado na pregação do bispo? Algumas pessoas estavam. O bispo falou sobre Sansão e quando o bispo estava aqui ministrando, Deus ele falou muito forte ao meu coração. E antes de eu entrar de forma mais profunda a respeito de Sansão, eu queria citar um versículo de Josué que fala assim, disse Josué 24, 23. Agora então, joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel.
E aí, trazendo, sabe, um resumo do livro de Juízes, esse é o finalzinho do livro de Josué. Josué, ele era um líder extraordinário, quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonado por Josué, pela história de Josué, por tudo aquilo que ele viveu. Mas, quando termina o livro de Josué e a gente entra no livro de Juízes, de cara, você já percebe que o livro, ele é meio pesado. Meio não, ele é muito pesado. É um livro que mostra sobre muita guerra, muita morte, muito sangue. Eu não sei se você é assim, mas quando eu leio a Bíblia, eu começo a imaginar tudo aquilo que eu estou lendo. E no livro de Juízes, Deus ele levanta homens e também mulheres. No caso, já levantou Otoniel, Eudes, enfim, Débora. Sansão foi um deles. Só que o livro de Juízes, ele mostra um ciclo, pelo qual vai se repetindo, obviamente, um ciclo. Então, Deus ele levanta uma pessoa, e essa pessoa, ela livra o povo de Israel das mãos, seja dos heteus, jebuseus, todos os zeus da vida, e que estavam aprisionando o povo escolhido por Deus, e o povo se arrepende. Na verdade, Deus levanta um juiz, o povo se arrepende, Deus levanta esse libertador, salva o povo e o povo volta a pecar. É basicamente isso. Então, Deus levanta uma pessoa, essa pessoa é usada por Deus para livrar o povo esquece o que Deus fez. A gente julga muito, né, eles por isso, mas quantas vezes eu e você esquecemos daquilo que Deus fez na nossa vida? Quantas vezes eu e você simplesmente deixamos para trás aquele livramento? Sabe, cara, eu já tive muitos livramentos na minha vida. Se eu fosse contar para vocês aqui, ia passar horas. Mas o que nos diferencia é não esquecer daquilo que Deus colocou no nosso coração, daquilo que Ele fez na nossa vida. Porém, aquele povo simplesmente se esquecia. E antes da gente começar a conversar sobre Sansão, eu queria fazer uma comparação a respeito da uva e do vinho. Eu não gosto, eu aprendi com a minha esposa que a gente não deve fazer comparações, porque ela falou uma frasezinha aqui, não se compara aquilo que é incomparável, cada um é cada um, porém nesse contexto, quando a gente vai comparar algo para o nosso crescimento, é muito válido. E a uva e o vinho, como vocês podem ver, tá aí, a uva e o vinho. Qual é o valor de uma uva? E aí? Alguém sabe me dizer o valor de uma uva? E aí, Matheus Gomes? Qual o valor de uma uva? Você que compra Red Bull direto, sabe o valor de uma uva? R$13? Olha, R$13 em Afogados. Boa referência. Pronto, digamos que a uva é R$13 a uva. E o vinho? Alguém sabe quanto vale, quanto foi vendido o vinho mais caro da história? Alguém sabe? Alguém tem um chute? Diz aí, Matheus, um chute. O vinho mais caro de todos. Tem nem noção? R$5.000? Alguém dá mais? Quanto? 178 mil? Bem específica, mas não, ainda mais. 1 milhão? Um pouco mais. E aí? Quem dá mais? Quero vocês participando, vamos lá. 2 milhões. Quanto? 4 milhões, um pouco menos. Tá quase lá. 3.500, 3.300, mas não. 3 milhões, um pouquinho mais de 3 milhões de reais o vinho foi vendido. Sim, se espasmem dessa forma. Mesmo de máscara eu consegui perceber. Porque, cara, eu também tive essa reação. Mas como assim, Talo? Como pode uma uva valer R$13 e um vinho chegar a 3 milhões de reais? Que loucura! Hoje você vai sair daqui quase um enólogo. Para quem não sabe o que é um enólogo, é um cara que faz vinho. Então vamos falar um pouquinho do processo de forma bem rápida. Primeira coisa, a colheita, obviamente, o mais importante. Segunda etapa, o esmagamento. A uva é esmagada. A prensagem, ela é colhida, ela é esmagada, ela é prensada e vai para uma etapa chamada fermentação. Na fermentação, tem uma diferença para vinho branco, tá? E para o vinho tinto. O vinho branco, quanto a temperatura mais baixa, melhor a fermentação. E para o vinho tinto, quanto maior a temperatura, melhor a fermentação. Beleza.
A quinto ponto é a trásfega, que eu não sei o que é isso, nem pesquisei, mas tudo bem, está aqui. O sexto ponto é a estabilização do vinho. O sétimo ponto, o amadurecimento do vinho. E o oitavo ponto, o engarrafamento. Aí eu acho que vocês estão pensando, o que Ítalo está falando? Pelo amor de Deus, o que ele está falando de vinho? É sobre coração, o que isso tem a ver? Meu irmão, Deus ele falou muito forte comigo sobre isso. Sabe, eu não sei o que você chegou, enfrentou até hoje, o que você teve que passar no seu coração. Eu não sei se foi um líder que te decepcionou. Eu não sei se você já foi muito frustrado na área sentimental. Sabe, quando eu estava orando ali, Deus ele falou para mim que existem mulheres aqui que foram feridas no seu coração por conta de antigos relacionamentos. Mas hoje é a noite de Deus curar a sua ferida. Hoje é a noite de Deus trocar o seu coração. Eu não sei, cara, eu não sei se você perdeu o seu pai, se você perdeu a sua mãe, e isso traz uma dor profunda. Mas sabe, cara, Deus ele falou comigo que da mesma forma que a uva ela passa por esse processo para chegar no vinho, para ela poder tomar forma de vinho, ela tem que ser esmagada, ela tem que ser prensada, ela tem que passar por muita coisa, porque eu e você não passaríamos. Tudo isso é permissão de Deus, cara. Deus ele não deixa que eu e você passe por algo que a gente não possa suportar. Talvez eu não conseguisse suportar perder o meu irmão. Deus me livre. Mas tem pessoas que perderam seu irmão, sabe? Eu não consigo imaginar a dor que isso seria. Mas Deus, ele sabe de tudo que tem no seu coração. Eu sou casado há 7 meses, mas eu já estou com ela praticamente há 5 anos. E mesmo assim eu ainda não sei de tudo que tem no coração dela. Mas Deus, ele sabe. Deus, ele sonda o mais íntimo do nosso coração, do meu e do seu coração. Então por que a gente esconde dele tantas coisas? Por que a gente esconde de Deus tantos pecados, tantas dores, tantas lutas? Quando na verdade ele é o único que pode sarar o seu coração. Sabe? Eu falo muito sabe, velho. Então, eu estou tentando mudar isso, mas enfim, é vício de linguagem, é isso aí. Existe um homem chamado Nelson Mandela. Quem conhece Nelson Mandela? Se você nunca ouviu falar dele, você não vive no planeta Terra. Nelson Mandela, eu não vou entrar muito acerca da sua história, embora eu tenha lido bastante. Ele passou 27 anos preso. Ele lutava contra o racismo, ele passou 27 anos preso. Cara, eu fui pesquisar um pouco sobre ele e eu encontrei uma parada que ele fala o seguinte, que quando ele saiu da prisão após 27 anos preso, após ele passar por muita coisa, velho, ele falou o seguinte, que ele preferia deixar tudo para trás que ele viveu dentro da prisão, porque quando ele saiu de lá, ele não queria continuar preso. Você tem noção que é deixar 27 anos da sua vida para trás? Ele simplesmente anulou 27 anos da vida dele em troca do perdão. E às vezes a gente guarda uma magoazinha no nosso coração, um líder não falou com a gente, porque o meu líder disse que ia dar rede e não deu a rede, e eu estou triste porque eu me programei e eu não quero saber desse líder, esse líder é irresponsável. E você sabe o que estava passando no coração dele? Cara, são tantas coisas pequenininhas que a gente vai deixando minar o nosso coração dia após dia. Dia após dia, semana após semana, e quando a gente vê, a gente não consegue mais suportar, porque o nosso coração incha. A gente cria um câncer dentro do nosso coração. Mais uma coisa que eu estava vendo, inclusive Mayra teve aula sobre isso, achei muito interessante que, eu não sei se vocês sabiam, mas câncer de coração é o mais raro que existe. Praticamente, não existe uma porcentagem para pessoas que tiveram ou têm câncer no coração, de tão baixo que é, sabe? E por que isso? Eu fiquei me perguntando por quê. Eu vou pesquisar. Aí, eu nem tinha conversado com o Mayra ainda, mas o nosso coração, eu não sou médico, sou engenheiro,
mas eu pesquisando de forma bem leiga, tá? Para explicar, ele fica dentro, não é isso, amor? Por trás dos nossos pulmões. Então, praticamente as células cancerígenas, elas não conseguem chegar a tempo no nosso coração, porque os anticorpos, eles lutam e tal, e fazem toda a parada lá e não chega no nosso coração. E eu fiquei pensando, que louco isso, né, velho? O nosso coração é protegido até fisicamente. O nosso coração é protegido fisicamente por Deus. E a gente não consegue proteger o nosso coração emocionalmente, espiritualmente. Cara, o nosso coração, ele move a nossa vida. O nosso coração é que nem eu falei aqui em cima. O nosso coração, ele é um reservatório de propósito. Quem aqui tem propósito? Se você não tem o seu propósito estabelecido por Deus, nessa noite, você vai sair daqui pulando, porque o Espírito Santo vai ativar o propósito dele na sua vida, amém? Então vamos lá. Caraca, o tempo passa rápido. Queria que abrisse aí a Bíblia em Juízes 13. A gente vai estar falando um pouquinho agora do coração de um homem que nós não devemos nos espelhar. Juízes 13, versículo 1 ao 5. A mídia vai conseguir botar aí? Conseguiu, show. Fala assim, ó. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher estéril e não tinha filhos. Pode passar. Apareceu o anjo do Senhor e esta mulher lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisas imundas. Porque eis que tu conceberás e dará à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Isso daí, cara, está falando sobre Sansão. Então, Sansão, ele nasceu já com um propósito estabelecido por Deus no seu coração. Sansão, ele já tinha sido criado, concebido, com alguns detalhezinhos também, que citou no texto. Ele nasceu com o propósito de ser o libertador. Mas sabe o que Sansão, ele queria? Viver sob as suas próprias vontades. Eu não sei você, mas eu já vivi muito pelas minhas vontades. Cara, o que Deus ele quer nessa noite, Ele quer ativar dentro de você o seu propósito. Ele quer mudar o teu coração. Ele não quer que o teu coração continue o mesmo. Antes de eu vir aqui, subir nesse altar, Deus ele mudou o meu coração. Deus ele me deu um coração novo. Porque a gente, cara, com a correria, com o dia a dia, a gente vai passando, trabalhando, estudando e fazendo tudo. E esquecendo de ter um coração guiado por Deus. De ter um coração guiado pelo Espírito Santo. De ter um coração realmente sedento pelo Espírito Santo. E Sansão é um exemplo de um homem que nós não devemos seguir. Primeiro ponto que eu anotei sobre Sansão, ele tinha um casamento mal estruturado. Ele casou com uma mulher idólatra e que vivia longe de Deus. Ele desonrou seus pais. Sabe, ele não podia casar com aquela mulher, não fazia parte da cultura, ela não cultuava a Deus, ela era idólatra. E os pais dele avisaram, ele falou: Sansão, tem tanta mulher aí, Sansão, da nossa família, olha melhor, procura. E Sansão, não, eu quero essa. Sabe, igual o menino mimado? Sansão é um menino mimado, velho. Talvez se você se identificar com ele, me perdoe, você é mimado. Mas não tem problema, nessa noite você vai ganhar um coração de servo, amém? Cara, Sansão ele era mimado, e ponto. Abri um parêntese. Eu não sei você, mas eu procuro ouvir a voz dos meus pais. Se meu pai fala assim: Ítalo, não viaja para tal lugar, eu não acho que seja certo, eu já dou um passo atrás, eu fico, deixa eu pensar, vou conversar com ele, entender melhor.
Véi, quando mãe fala, meu amigo, não faça. Não faça que vai dar ruim. Os nossos pais, eles são autoridades espirituais sobre as nossas vidas. Ítalo, eu não tenho meus pais, eu moro com meus avós. Os seus avós são autoridade espiritual sobre a sua vida. Seja com quem esteja ali cuidando de você. De quem você tenha dependência. E Sansão simplesmente era um cara mimado e com o coração longe de Deus. Quem aqui quer ter um coração guiado por Deus? Amém. Segundo ponto que eu anotei. Sansão, ele dormiu com uma prostituta. Cara, primeiro que eu esqueci de falar, ele foi traído por essa mulher, que os pais dele disseram para não casar. Foi traído por ela. Por causa de jogo, enfim. Ele dormiu com uma prostituta. Por quê? Cara, ele tinha um coração carnal, totalmente voltado à carne. Voltado às coisas terrenas, às coisas passageiras. Sabe, Sansão, ele era um homem prostituto. Um cara que não podia ver uma mulher que ele queria. E muitas vezes a gente prostitui o nosso coração com muitas outras coisas. Talvez a gente esteja usando tanto o Instagram, que ele se torne o centro do nosso coração, que ele se torne o guia do nosso coração, meu irmão. Você tem noção disso? Cara, eu não sei você, mas eu já entrei em parafuso com o Instagram. Eu já tive que passar um períodozinho sem usar, porque aquilo estava me afetando tanto que eu ficava me comparando e falei, meu Deus, o meu coração está nisso. Eu preciso parar. A gente precisa reconhecer quando o nosso coração está doente, quando o nosso coração precisa de ajuda. E meu irmão, não existe ninguém melhor que o Espírito Santo para curar o nosso coração. Não existe ninguém melhor que o Espírito Santo para transformar todo o câncer que existe no nosso coração em vida. Terceiro ponto. Vocês estão me entendendo? Amém? Está todo mundo comigo? Amém, glória a Deus. Sansão contou tudo o que tinha de mais precioso dado por Deus para Dalila. Em Juízes 16:15 fala: como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração, já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Contextualizando, ele se envolveu com Dalila e Dalila queria entregar Sansão aos filisteus. Ela queria descobrir da onde vinha a força dele. Lembra que no começo do texto de Juízes 13, nós lemos aqui que ele não podia cortar o seu cabelo, ele era nazireu. Deus estabeleceu isso sobre a vida dele. E Sansão, ele ficou ali, enrolando Dalila para não falar, mas ela usou a tática do coração. Como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Misericórdia. Você tem noção disso, meu irmão? Olha onde Dalila foi, no coração de Sansão. Meu irmão, muito cuidado. Isso não sou eu que estou falando não, viu? É o Espírito Santo para você. Muito cuidado você tem se relacionado. Eu não estou dizendo só de namoro e namorada não. Eu estou dizendo com as suas amizades também. Se você não tomar cuidado, o seu amigo, a sua amiga vai olhar para você e vai dizer assim: oxe, Felipe, aonde está teu coração? Que tu não faz isso comigo? Tu não anda comigo? Tu não trabalha comigo? Ele vai olhar assim: Isaac, por que tu não vai ali comigo fazer isso? Tu não tem um coração comigo, tu não anda comigo, tu não é meu amigo, não é meu brother. Cara, muito cuidado com quem você entrega o seu coração, com quem você compartilha aquilo que tem de mais íntimo no seu coração. Lucas é um cara que eu já ando há um bom tempo com ele e eu aprendi com ele uma parada muito massa. Que, cara, o segredo do discipulado é você ter um coração ensinável. O que é isso, um coração ensinável? É um coração disposto a ouvir e a obedecer aquilo que Deus ele fala para você, através do seu líder, através de uma autoridade espiritual. Eu não estou dizendo que você tem que chegar numa pessoa que você não conhece, abrir o seu coração. Não, não faça isso. Isso é você entregar o seu coração para Dalila. Entregue o seu coração para uma pessoa cheia da vida de Deus, cheia do Espírito Santo. E mesmo assim, ore a Deus primeiro, porque não existe lugar melhor de entregar o nosso coração. Antes de eu vir aqui, de falar sobre isso,
eu conversei com Deus, eu orei, eu entreguei o meu coração a Ele. Deus, Ele me deu um coração novo. E eu tenho certeza que Ele também vai te dar um coração novo nessa noite, amém? E aí? Você tem agido como Sansão? Você tem tido um coração igual ao de Sansão? Eu não sei você, mas eu já traí Deus muitas vezes. Talvez você olhe para mim e diga assim, o Ítalo, como assim? Meu irmão, já traí Deus muitas vezes. Eu não sei você, mas todo dia nós precisamos matar um leão. Todo dia nós precisamos buscar a presença de Deus. Todo dia nós precisamos pedir, Deus, guia o meu coração, transforma o meu coração. Deus, que o Senhor coloque em mim uma mentalidade completamente pura, sabe? A nossa mente, ela corrompe o nosso coração. Bom, após a gente ter conversado sobre Sansão, eu queria falar sobre um homem de Deus, um cara extraordinário. Um cara que ele tem o meu coração, chamado Paulo. Quem aqui conhece Paulo? Algumas pessoas conhecem Paulo. Em Atos 27, eu vou fazer um overview aqui. Aprendi essa palavra recentemente, estou usando ela bastante, que eu gostei. Eu vou fazer um overview aqui da história de Paulo, de Atos 27, porque é muito grande. A gente vai lendo aos pouquinhos, tá? Mas eu vou ler rapidamente e falar assim, ó. Paulo, ele tinha sido falsamente acusado de traição e tinha sido preso. Paulo, ele apelou a César em Roma, pois tinha direito como cidadão romano. Ou seja, lá em Atos 27, do 1 a 8, vai estar mostrando Paulo, ele indo de viagem através de um barco, conduzido por Júlio, um comandante lá romano, e outros prisioneiros para ser julgado em Roma. Beleza? Todo mundo entendeu o contexto histórico aí, né? Show! Agora nós vamos aprender um coração guiado por Deus, amém? Então, se você estava desligado sobre o coração de Sansão, meu irmão, você não pode piscar agora. Porque agora é o segredo. Agora é o momento de você entender o que é ter um coração guiado por Deus, amém? Fala aí para o seu irmão do seu lado. Um coração ensinável. Paulo, ele tinha um coração ensinável. Em Atos 27, versículo 3, fala assim, ó. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro de seus amigos, para que estes cumprissem as suas necessidades. Meu irmão, tem noção que Paulo, ele estava preso naquele barco, indo ser julgado. E mesmo assim, por ele se portar de uma forma diferente naquele barco, por ele ter um coração tão guiado por Deus, tão guiado pelo Espírito Santo, que Júlio, ele simplesmente atendeu o pedido de Paulo e falou assim, beleza, Paulo, está precisando de algo? Vamos parar ali para você encontrar com seus amigos. Paulo, ele não era um passageiro daquela embarcação, ele era um prisioneiro. Mas, cara, eu e você temos que aprender algo com isso. Eu não sei se você estuda colégio, faculdade, no seu trabalho, eu não sei. Mas no seu meio de convivência, você tem pessoas que não têm um coração voltado a Deus. E muitas vezes você, se esconde deles. Você se afasta deles. Por quê? Porque na sua cabeça, eles estão fazendo um monte de besteira e não é o que você faz. Mas, cara, nessa noite, o Espírito Santo, ele quer ativar algo no seu coração. Se você está no meio dessa galera, você pode e deve ser luz. Eu não estou dizendo para você compactuar e fazer o que eles fazem. Não, muito pelo contrário. Você vai ensinar eles a terem um coração de servo, a terem um coração guiado por Deus, a terem um coração realmente que ama Jesus. Porque, meu irmão, se tem uma roda de 5 amigos, nenhum tem um coração transformado por Jesus. Quem é que vai influenciar nisso? Me diz aí. Deus, ele vai fazer chover e vai escrever no céu? Pode ser, mas Deus, ele conta comigo e com você. Deus, ele conta comigo e com você, meu irmão. Eu não sei se você está entendendo isso, mas nós precisamos ser luz.
Nós precisamos ter um coração totalmente guiado por Deus. Nós precisamos influenciar. No meu antigo trabalho, eu chamei, até convidei ele, mas a esposa dele está grávida, já já o bebê vai nascer. Não hoje, já já, né? Parece que é agora. Mas já já daqui uns dias. E ele não pôde vir, mas eu falei com ele, cara, tu tá conseguindo ler a Bíblia? Ele, não tô. Eu falei, então vamos ler. No nosso almoço, no meu antigo emprego, a gente, de meio-dia a 1 hora, a gente almoça ali rapidinho e a gente lê a Bíblia. Só que ele tinha vergonha, né? Isso eu estou falando abertamente aqui, mas se ele quiser assistir depois, ele assiste e é nóis. Ele tinha vergonha, assim, de ler na frente dos outros, né? E, cara, eu falei, tudo bem, a gente vai para algum lugar e lê, velho. E aí, imagina aí, dois machos indo pro carro na hora do almoço, ler a Bíblia. Aos olhos de muitas pessoas ali poderiam julgar, mas pouco me importa. O que me importa é que a palavra de Deus, ela está sendo pregada, ela está sendo entronizada, ela está sendo colocada nos corações. E é sobre isso e está tudo certo, meu irmão. Vê que loucura. Paulo, ele sabia a quantidade exata de pessoas que estavam no barco. Abre aí para mim, mídia. Atos 27, versículo 37. Não é possível que essa versão não vai dizer, né? Olha aí. Estávamos no navio, 276 pessoas ao todo. Meu irmão, o cara contou quantas pessoas tinham lá. Ele era tão sedento por influenciar as pessoas, ele era um cara tão extraordinário, tão guiado por Deus, que ele sabia a quantidade de gente que estava lá. Não sei se você sabe, não foi Paulo que escreveu Atos, foi Lucas, mas mesmo assim ele é um cara que, meu irmão, ele sabia a quantidade, eu não sei a quantidade de pessoas que tem aqui nessa noite. E Paulo, ele sabia quantas pessoas tinham naquele barco, e Paulo, ele era um prisioneiro. Mas, meu irmão, quando estava no louvor, Deus, ele falou algo para mim, que eu nem anotei aqui, que Paulo, ele aparentemente estava preso, mas ele era o único naquele lugar, verdadeiramente livre. Sabe? E quando Deus, ele me falou isso ali, eu fiquei, nossa, é isso! É sobre a gente entender o quão livre nós somos, o quanto o Espírito Santo de Deus na nossa vida, mano, traz liberdade, traz vida, traz restauração, traz cura. Meu irmão, não sei se isso mexe com você ou não, velho. Mas você tem noção que é o cara ser tão guiado por Deus e entender que ele estando preso, ele estava livre. Provavelmente por isso que Júlio liberou ele. Porque ele era um homem livre, mesmo aos nossos olhos ele estando preso. O que tem prendido a sua vida? O que você trouxe acorrentado para esse lugar? Velho, o Espírito Santo está me dizendo que pessoas entraram aqui puxando as correntes. Deus me mostra pessoas puxando pecados. Mas eu tenho uma notícia para você, meu irmão. O Espírito Santo de Deus, ele está nesse lugar e ele vai te libertar. Paulo, ele tinha um coração tão guiado por Deus, que em Atos 27, no versículo 9 em diante, ele orienta aquela tripulação, ele orienta Júlio, ele orienta ali o pessoal que está comandando aquele navio a não prosseguir viagem. E o que eles fazem? O que o seu amigo faz quando você diz, cara, não faz isso, e ele vai lá e faz? O que acontece? Quebra a cara. Não foi diferente, porque o nosso Deus, ele é onipresente, onipotente, onisciente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, e a Bíblia é o livro mais real, é o único livro que o autor está com a gente, ele está ali o tempo todo guiando o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que falar, ela é atemporal, meu irmão, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, existe o Kairos e o Cronos. Eu não sei se você sabia disso, mas o tempo de Deus não é o nosso tempo.
Eu lembro que, enfim, o Espírito Santo não quer que eu fale isso, e é isso. Spurgeon, ele falou uma frase muito massa. Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Meu irmão, e aí? Você é um missionário ou você é um impostor? Ítalo, missionário é abrir mão da vida e pregar. Não, não é só isso não. Eu estou indo agora para São Paulo, para uma empresa, fazer um treinamento e, velho, eu sei que eu estou indo para treinar lá, enfim, mas eu estou indo com uma missão, levar o verdadeiro amor de Jesus. Não se trata sobre a gente dizer, eu vou largar tudo. Às vezes o cara não fez nem faculdade, nem terminou o ensino médio, eu vou largar tudo. Tu vai largar o quê, meu irmão, que tu não construiu nada? Pelo amor de Deus, a gente precisa construir algo sólido para que Deus ele diga, abra a mão agora. Como assim? Eu quero ser missionário. Você já pregou para sua vizinha? Você já orou por um enfermo na sua casa? Quantas vezes você evangelizou pessoas que estão ali no seu ciclo de oração? Mas não. Quando chega, levanta a bandeira do Brasil, eu quero viajar para o México. Cancún, quero evangelizar em Cancún. Glória a Deus, esse foi o teu propósito. Mas deixa eu te dar uma notícia aqui nessa noite. Deus ele pode te levar sim. Esse foi o teu propósito. Ele vai te levar. Mas, meu irmão, nada na Bíblia acontece sem um sacrifício. Nada. Nada. Geminho está aqui, né? Eu lembro de uma vez que Geminho pregou aqui, nesse altar. Felipe deve lembrar disso. Nem lembro o ano. Ele pregou sobre sacrifício. E, cara, naquele dia, eu sacrifiquei muitas coisas na minha vida. Muitas coisas. Eu lembro que isso aqui, velho, lotado de gente no altar, entregando a vida para Jesus. O culto passou mais de 10 horas e sacrifício. Porque a gente tem muita coisa para sacrificar. Mas quando chega na hora do vamos ver, a gente é o primeiro a arregar, desculpa a palavra. A gente é o primeiro a dar para trás. A gente é o primeiro a dizer assim, não, eu não vou. Não, Jesus, eu não. Você começa a fugir, você começa a se esconder, você começa a dizer, não, eu não, Jesus, porque você não manda Lucas, porque você não manda Ítalo, eu não. Mas, meu irmão, deixa eu te dizer, né, uma paradinha. Nessa noite, você vai sair daqui com um coração repleto de amor por vidas. Você vai sair daqui, o coração como o de Paulo. Um coração guiado por Deus. Um coração guiado pela presença do Espírito Santo. Cara, Jesus é muito bom, velho. Jesus é muito bom. Eu não merecia estar aqui. Eu não merecia. Eu não mereço. Eu não sou digno de estar aqui. Mas o amor de Deus me alcançou. Sabe, Deus ele está falando para mim que tem pessoas aqui que estão dizendo, Ítalo, eu não sou digno. Eu não mereço esse amor. Eu não mereço ter o coração trocado por Jesus. Eu não mereço ter o coração trocado pelo Espírito Santo aqui nessa noite. Eu quero continuar com o meu coração duro, com o meu coração ruim, com o meu coração em pecado, com o meu coração distante de Deus. Mas deixa eu te dizer, você não vai sair daqui dessa forma. Não. Sabe por quê? Não é porque eu estou pregando, não. É porque o Espírito Santo de Deus ele está nesse lugar, meu irmão. E se você abrir o seu coração nessa noite para realmente entregar o seu melhor a Ele, para você sacrificar aquilo que lhe custar, Ele realmente vai fazer algo de diferente na sua vida. Amém? Sansão, Deus me lembrou de uma outra coisa. Sansão, eu não lembro muito bem o contexto, mas ele tinha guerreado, matado um monte de gente, não foi? E ele estava muito cansado, ele estava exausto. Ele estava praticamente morto ali. E ele cai no chão. E adivinha de quem Sansão vai lembrar? Quando seu amigo está na... O que seu amigo... Quem ele procura? Quem é que seu amigo procura? Procura você? Se ele não procura você, começa a ser luz para ele te procurar, pelo amor de Deus. E aí, Sansão, ele lembra. Oxi, tem Deus. Tem Deus, pô.
Deus não vai me deixar morrer, não. E aí, Sansão no chão, exausto. Tinha matado mais de 100 pessoas, eu acho. E o que ele faz? Clama ao Senhor. E o que Deus faz? Porque Deus, ele é bondoso, gracioso, misericordioso. Ele faz brotar do chão água. E Sansão começa a beber aquela água. E começa a recarregar as suas energias, as suas forças. Eu imagino Sansão naquele momento, tendo um bálsamo na vida dele. Aquele lugar ficou conhecido como En-Hakoré, a fonte do que clama. E aí, meu irmão? Essa noite, você vai clamar a quem? Você vai clamar a Deus de todo o seu coração? Você vai sacrificar aquilo que lhe custar? Eu não sei como você tem reagido ao que o Espírito Santo tem falado aí dentro do seu mais íntimo. Como eu disse para vocês, eu de fato, eu não sei nem o que passa em completude. Eu tenho uma noção, mas eu não sei o que passa em completude no coração da minha esposa, que está ali comigo todo dia, acorda comigo. Quanto mais no de vocês. Mas eu estou muito feliz, porque eu não preciso saber. O Espírito Santo, ele já sabe. E ele está aqui para trazer cura, vida e transformação para o teu coração, meu irmão. Amém? Eu queria que o louvor subisse. Queria fazer uma parada que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. Cara, Espírito Santo, ele é perfeito. O Espírito Santo, ele